Olá, pessoal! Hoje vamos tratar da temática o filo dos anelídeos. Os anelídeos, eles são animais invertebrados e a principal característica deste filo é que eles apresentam um corpo mole. E esse corpo, além de ser mole, é um corpo alongado, cilíndrico. E ele é formado por anéis. Apresenta aí essa nítida segmentação ao longo do seu corpo. O filo dos anelídeos apresenta cerca de 15 mil espécies e eles são encontrados no mar, em água doce, em ambiente terrestre, só que esse ambiente terrestre normalmente é um ambiente que apresenta esse solo úmido. Outra característica é quanto à alimentação. Os anelídeos possuem uma alimentação bem diversificada. Alguns alimentam de restos de vegetais, outros são carnívoros e outros são parasitas. Os principais representantes deste filo são as minhocas, as sanguessugas, que são os representantes aí mais conhecidos. Quanto ao sistema circulatório dos anelídeos, eles possuem um sistema circulatório fechado. O que significa isto? Significa dizer que o sangue ele vai correr dentro de vasos. E outra característica é que esse sangue encontra proteínas, denominadas de hemoglobina, porém não possui hemácias. E o sistema circulatório ele é composto por dois vasos, um chamado de dorsal e o outro denominado de ventral, além de um conjunto de vasos contráteis que pode ser comparado aos corações. Quanto ao sistema digestório, eles possuem um tubo digestório completo. Os órgãos digestivos, observe que tem uma sequência. A boca, da boca, nós temos aqui o papo, a moela, o intestino e o ânus. Esse alimento ele vai ficar armazenado aqui no papo, onde ele vai seguir para a moela e na moela ele vai ser triturado. No intestino é onde ocorre a digestão, a absorção dos nutrientes. Essa alimentação dos anelídeos vai ser bastante diferenciada, vai depender aí do indivíduo. Tem espécies que podem ser herbívoras, outras espécies são carnívoras e também existem espécies que são hematófagos. Os anelídeos eles são classificados em três grupos: oligoquetos, poliquetos e hirudíneos. Os oligoquetos são as minhocas, miocossus, poliquetas são os poliquetos e os hirudíneos, as sanguessugas. A classe dos oligoquetas são assim classificadas por possuírem poucas cerdas, e essas cerdas são responsáveis pela sua locomoção. Nessa classe, os principais representantes são as minhocas, miocossu e tubifetes. As minhocas, elas são animais que vivem no solo, especialmente em áreas com cobertura vegetal, matéria orgânica abundante e muita umidade. Elas são reconhecidas pela importância no solo. Elas são responsáveis por cavar túneis e galerias, e essa formação vai permitir a penetração do ar e a água na terra, facilitando assim o desenvolvimento das raízes das plantas. Outra importância dessas minhocas é que elas ingerem matéria orgânica do solo e com isso elas eliminam as suas fezes. E as fezes delas são ricas em humus e isso vai permitir uma melhor fertilidade deste solo. Quanto à reprodução, as minhocas são organismos hermafroditas ou monóicos. O que significa isso? Significa que elas possuem os dois sexos, a produção do gameta masculino
e o gameta feminino. Porém, mesmo assim, essa fecundação é uma fecundação cruzada e o desenvolvimento é direto. Uma questão muito interessante nas minhocas é que elas possuem uma porção do corpo que auxilia na reprodução e essa porção é denominada de clitelo, que é essa porção bem aqui. O clitelo, ele é um anel mais claro que libera um muco que ajuda na fixação de duas minhocas neste momento da fecundação, uma vez que esta fecundação é uma fecundação cruzada. Observe aqui na reprodução das minhocas que as minhocas elas vão se colocar lado a lado e se unem com as extremidades opostas, ou seja, o orifício genital masculino com o receptáculo seminal de cada uma, para que aconteça aí a cópula. Nessa posição, os espermatozoides são liberados diretamente no receptáculo seminal e as minhocas se separam cada uma, carregando o espermatozoide da outra. Enquanto isso, os ovos amadurecem e são eliminados no casulo. E esse casulo é formado pelo muco secretado pelo clitelo. O casulo recobre a região do clitelo e conforme o movimento do animal, ele começa a se deslocar para a extremidade anterior. Observe que ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides que estavam armazenados, eles são eliminados sobre os óvulos, ocorrendo assim a fecundação. Após isso, o casulo ele se desloca, desprendendo do corpo da minhoca e fecha-se. No casulo que foi liberado, estes ovos eles vão desenvolver-se, dando origem às novas minhocas, as minhocas jovens. Já a principal característica da classe dos poliquetos é que estes animais eles possuem muitas cerdas e eles são animais aquáticos, principalmente marinhos. Os néreis, que são estes animais aqui representados na imagem, são os poliquetos mais conhecidos dessa classe. Quando você analisa o corpo do animal, a cabeça ela é identificada através de seus órgãos sensoriais. Os poliquetas eles também são conhecidos como minhocas marinhas. Possuem aí uma estrutura denominada de parapódio, que é um par de apêndices presente em cada segmento. Os poliquetos, diferentes das minhocas, eles possuem uma cabeça com boca, palpos, olhos e tentáculos. Além disso, a dieta dele é bastante variada. Existem animais que alimentam de moluscos, larvas, algas, crustáceos, outros de pequenos animais. E quanto à reprodução? Já a reprodução, a maior parte dos poliquetas são animais dioicos. Isso significa que são animais que possuem sexos separados. Esses animais, eles realizam fecundação externa. Quanto à respiração, a respiração na maior parte das espécies são respirações branquial, uma vez que esses animais, a maioria habitam o ambiente aquático. É claro que existem espécies que realizam aí a respiração cutânea, que é a respiração através da pele. A classe dos urugíneos são conhecidas por não possuir cerdas nem parapódios. O principal representante é a sanguessuga, e essa sanguessuga ela vive no meio aquático e se alimenta do sangue de outros animais. E pode se alimentar por bastante tempo sem ser notada, pois produz uma substância de ação anestésica. Ela possui duas ventosas, uma na região da boca e outra na região anal, que garante a fixação enquanto ela se alimenta. Ao encontrar um hospedeiro, a sanguessuga fixa-se o animal e perfura sua pele. Essa incisão
ela é feita em forma de Y. E quando isso acontece, nas suas ventosas, especificamente na saliva da sanguessuga, ocorre a liberação de uma substância anticoagulante, que permita com que o sangue do hospedeiro flua com facilidade para o corpo da sanguessuga. Além dessa substância, também é liberada uma substância anestésica, fazendo com que o hospedeiro não sinta dor. É importante frisar aí que essas sanguessugas elas já foram utilizadas para realizar sangrias e elas costumavam a ser aplicadas durante um tempo na pele desses pacientes a fim de que sugassem uma quantidade suficiente de sangue e depois eram retiradas. Isso já foi muito utilizado para o tratamento de hipertensão arterial e de enfisema pulmonar. Quanto à respiração das sanguessugas, as sanguessugas possuem respiração cutânea, lembrando que são seres hermafroditas, monóicos, de fecundação cruzada e externa, como lá nos oligoquetos que nós falamos. Porém, o desenvolvimento é um desenvolvimento indireto.